Olá, meu nome é Fabiano Dias e hoje vamos conversar sobre um tema fundamental para a nossa existência aqui nesse planeta, nessa orbe, é claro, dentro da ótica espírita, que é a reforma íntima. Mas antes, vamos fazer a leitura de um livro, Fonte Viva, e especificamente do capítulo 107, que vai já nos trazer um pouquinho sobre esse tema. Vamos para a leitura. Renovemo-nos dia a dia, é o título do capítulo. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo em Romanos. Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na afeição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. Renovemo-nos por dentro. O exterior não é o mais importante. Títulos, dinheiro, bem-estar social, um posto importante, poder, isso não é mais importante. Como nos diz Emmanuel. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Observemos. Vamos prestar bastante atenção nessas mensagens de Emmanuel. Muitas vezes queremos as benesses, as facilidades do mundo. E quando não conseguimos, reclamamos. Quando não conseguimos, achamos que Deus é injusto, Deus está nos punindo, Deus não é bom com a gente. Mas vamos observar a mensagem. Vou ler novamente, que eu acho que é muito importante. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece. Irmãos e irmãs, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as dores que passamos nessa existência, lembremos que não somos únicos, não é só a gente que sofre. Todos nós, de alguma forma, em algum grau, passamos por todas essas dificuldades, por sofrimentos, por situações difíceis em nossas vidas. Mas nada disso é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E o Espiritismo, essa filosofia, essa religião, esses ensinamentos profundos que Deus proporcionou que chegasse aqui no planeta Terra por meio dos espíritos superiores, vem nos ensinar, vem nos esclarecer, vem nos tirar o véu da ignorância sobre esse assunto. Porque sofremos, porque passamos por dificuldades, porque sentimos dores atrozes, porque tanta injustiça perante o nosso olhar material. Por que tudo isso? Porque tudo isso é uma forma de burilamento do espírito, do ser espiritual, do ser que se tornará luz, se tornará em plenitude, junto a Deus, um espírito superior, um anjo. Mas estamos a caminho disso. E nesse caminho temos esses percalços, temos essas dificuldades, esses sofrimentos, que faz parte da nossa jornada. Por isso que Jesus vem no Sermão do Monte nos falar: bem-aventurados os aflitos. Porque temos que passar por essas situações. Sim,
não há como tirar essas situações do nosso caminho, porque nós, de alguma maneira, de alguma forma, plantamos essas situações em um passado. Às vezes mais próximo, mais longínquo, mas no nosso passado. Nós escrevemos o nosso atual presente. E o que fazemos hoje vai repercutir no nosso futuro. Então, se nós queremos nos livrarmos, né, podemos ver assim, desses sofrimentos, o que eu estou fazendo hoje para que em outras vidas isso novamente não volte a acontecer? Eu continuo apenas reclamando, murmurando, mas o que eu estou fazendo efetivamente? Qual a ação? Qual é a parte que cabe a mim que eu estou fazendo? Vamos refletir sobre isso. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Olha só que profundo isso. A nossa renovação não tem que acontecer em um dado momento, em um instante, perto da nossa morte, né, desse corpo físico, ou em um dia iluminado, nada disso. É no dia a dia, são nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir com o próximo, dentro de um transporte público, no nosso trabalho, dentro de casa, numa casa espírita, seja lá onde for, é no dia a dia, a conta gotas. A renovação tem que acontecer dessa forma. Não adianta nada eu achar que vou para um templo sagrado, né, uma casa espírita, uma igreja evangélica, católica, seja lá onde for essa denominação religiosa que nós possamos frequentar ou ir, e achando que naqueles instantes, naquelas horas, naqueles minutos ali em oração, eu vou me renovar ali e sigo minha vida da forma que eu sempre seguia, não pensando nessa questão espiritual da renovação. Não, não é assim. Tem que ser dia a dia. E outra coisa muito importante, como Emmanuel nos traz, é a questão da inspiração do serviço incessante, em serviço do próximo, né? Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Muito profundo isso, não é mesmo, irmãos? Muito profundo isso. Então, vamos observar essas mensagens que Emmanuel nos deixa, né? Essa mensagem tão profunda, e vamos nos recolher agora para a nossa prece. Então vamos nesse momento. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Agradecer a Deus, nosso Pai Maior, a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta Terra, com a possibilidade de nos renovarmos, de nos transformarmos. Com a possibilidade, queridos irmãos e irmãs, de escrever uma história nova. Todos os erros, todos os nossos defeitos, que fiquem no passado. Que a partir desse instante, nos observemos. Que possamos começar essa transformação interior, essa renovação. É claro, pedindo o auxílio, a ajuda da espiritualidade superior. Nossos mentores, nossos guias, os espíritos superiores, que possam nos orientar e nos ajudar nessa jornada tão dura e tão difícil. Vamos pedir também, nesse instante, pelos nossos lares, que possamos ser abençoados nesse instante. Que possa o Pai Maior trazer luz, amor, para dentro dos nossos lares. Não só dos nossos lares, mas dos lares vizinhos às nossas casas, na nossa cidade, em todo o planeta Terra. Que Deus nos ilumine nesses instantes. Que assim seja, graças a Deus.
Então, como dissemos no início, vamos conversar sobre a reforma íntima. Melhorar para progredir. O que é reforma íntima? O que isso significa? É um tema muito discutido, muito falado, né, dentro das casas espíritas. Acredito que vocês já devam ter assistido alguma palestra, em algum instante, ouvido falar desse tema. Mas o que é isso? Bom, vamos lá então. A reforma íntima é a reforma do nosso eu, nosso íntimo. É a mudança para melhor. Elevar-se na condição humana, deixando de ser egocêntrico, que se considera o centro do universo e se torna altruísta. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos, que um dia se tornarão virtudes. Bom, reforma íntima é a transformação interior, é a transformação do espírito, que nós somos, o espírito eterno. Isso tem que ficar bem claro em nossas mentes. Para que essa transformação ocorra, é demandado muito trabalho e muito tempo. Vamos pensar o seguinte: nós não somos espíritos de uma vida, não fomos criados por Deus para estarmos aqui na Terra apenas nessa existência. Então, a nossa vida real, né, a vida do espírito, nós como espíritos, é muito longa, ela é infinita. Né? Então nós somos criados em um dado momento e não vamos deixar de existir. Somos eternos, seres eternos. Olha só, né? Isso é muito profundo. Somos seres eternos. Estamos nesse instante encarnados em um dado momento nesse planeta Terra. Com qual objetivo? O objetivo da aprendizagem, da transformação, do progresso. Lembrando que esse progresso é sempre para cima, vamos dizer assim, né? Sempre a elevação do espírito. Você não regride. Posso até estacionar nessa evolução, mas eu não regrido. Eu sempre vou para cima. Dessa forma, irmãos e irmãs, né? Quando nós estamos encarnados no planeta Terra e quando nós realmente entendemos isso, que somos esses espíritos eternos, que tudo que nós passamos aqui nesse planeta é passageiro, tudo, coisas boas que consideramos, né, boas ou ruins. Então, como o Emmanuel coloca na sua mensagem, por exemplo, quando uma pessoa nasce num berço abastado, com muito dinheiro, rica, sem a necessidade ou a preocupação com as questões financeiras, quando a pessoa nasce com a beleza física, enfim, quando a pessoa nasce de uma forma que nós consideramos, né, somente com coisas boas, isso é passageiro. Isso, em um dado momento, vai findar nessa vida. No entanto, o espírito continua existindo. O que vai acontecer? Como esse espírito passou por essa existência? Como ele lidou com essas situações? Como que ele conseguiu lidar com a riqueza? Será que ele compartilhou com os seus semelhantes? Será que ele pensou no próximo ou ele pensou apenas em si? Será que esse indivíduo ele utilizou sua beleza física para se aproveitar de outras pessoas ou não? Isso não interferiu em sua jornada aqui na Terra. Então tudo que nós fazemos e passamos aqui nessa existência vão repercutir aí na nossa evolução. Quando nós não sabemos, né, não temos a sabedoria de lidarmos com essas situações, causamos o quê? A lei de causa e efeito. Né? Então, tudo que nós plantamos, vamos colher. Se nós não soubermos lidar com essas situações, vamos colher os frutos. E às vezes esses frutos, né, a sementeia, as sementes que nós lançamos ali na terra são sementes de frutos amargos, frutos que nos trarão dores no futuro. Então temos que ter essa consciência, né? Somos espíritos eternos, que tudo que nós passamos aqui tem um porquê e que o principal objetivo de estarmos na Terra é a transformação do espírito, do eu. Isso é muito importante, é fundamental, essa concepção, esse entendimento. Por que a reforma íntima? Por que temos que fazer a reforma íntima, né? Todos temos que fazer, todos. Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós,
conduzindo-nos ao aprimoramento do nosso espírito. Não adianta nada, não adianta, vou ser bem enfático, que eu acho que é importante, não adianta nada eu ouvir uma palestra, fazer uma leitura salutar, enfim, fazer até uma prece, mas se eu não faço nada dentro de mim, isso fica no exterior, isso fica no intelecto, mas não repercute dentro do espírito. Não adianta nada. É jogar, como Jesus disse, né, na parábola, jogar semente em rochas, em pedra, em terra infértil. Temos que utilizar esses ensinamentos e começar a transformação. Como, por exemplo, se eu tenho vícios, seja lá quais forem esses vícios, sejam lá, né? Então, bebida, drogas, cigarro, sexo, seja lá qual for. Identificar, por exemplo, esse vício, esse desvio moral, né, que nós tenhamos e trabalhar em cima deles. Reconhecer, bom, eu tenho esse vício, ele me prejudica a minha evolução espiritual e eu vou trabalhar em cima desse vício. Aos poucos vou tentar me livrar desses vícios. Sabemos que alguns deles já estão trazendo sérios e grandes impactos na organização física, né? Como o álcool, como as drogas, o cigarro, que estão ali não só o vício psíquico, mas também já um vício físico, químico, que daí o trabalho é muito maior para livrarmos desses vícios. Mas tem que iniciar, Trouxe aqui os vícios, né? Temos o que nós chamamos de desvios morais, por exemplo, inveja, ciúme, melindre, e aí vai, né? Orgulho, preconceitos. Temos que trabalhar isso dentro de nós. E para trabalharmos, né, temos que identificar. Onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Então, ao invés de olharmos para os defeitos dos outros, que muitas vezes somos muito bons nisso, né, temos que olhar para os nossos defeitos. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes, quando Deus nos coloca no caminho uma pessoa que aponta nossos defeitos, né, e que às vezes consideramos como inimigo, uma pessoa má, porque ela nos aponta nossos defeitos, achamos ruim. Temos que dar graças a Deus para aquela pessoa estar em nossas vidas e nos falar, olha só, você é isso, você é aquilo, e daí nós ficamos enfurecidos, né? Quem essa pessoa acha que é para falar assim de mim? Ao invés de termos essa atitude, vamos analisar. Bom, será que essa pessoa está certa? O que eu fiz para aquela pessoa achar que eu sou isso ou aquilo? Dentro dessa análise, podemos chegar à conclusão que ela está equivocada. Sim, podemos. Mas também podemos chegar à conclusão que, bom, essa pessoa tem sua parcela de razão. Vou me observar, vou trabalhar e vou fazer o burilamento desses meus efeitos. Para que a reforma íntima? Para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Urge enfileirarmos-nos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual e integrando-nos na preparação cíclica do terceiro milênio. Bom, irmãos e irmãs, não queremos ser os trabalhadores da última hora? Não é dito que a hora é chegada, que os tempos são chegados? Bom, é esse o momento. É esse o momento. É esse o momento de arregaçarmos as mangas e começarmos o trabalho mais importante da nossa existência. A nossa transformação. Porque se cada ser que está encarnado aqui nesse planeta, ou desencarnado também, começar e ter êxito na sua transformação interior, o mundo se transformará. O planeta Terra será um planeta melhor. Porque quando o planeta vai se tornar melhor? Quando cada ser se melhorar.
É isso. Não há mágica. O mundo, o planeta Terra, não vai se tornar um planeta melhor enquanto continuarmos com nossos vícios, nossos defeitos, nossas imperfeições. Não vai melhorar. Por isso, quando a gente fala da transição planetária que estamos passando, né, estamos vivenciando essa pandemia, por exemplo, é um grande efeito aí da transição. Por isso é dito, né, pela espiritualidade superior, que aqueles que não conseguirem acompanhar a evolução da média geral do planeta será levado para outros locais, outros lugares, outros planetas que comportem esse tipo de comportamento. Esse é o fato. Né? Se eu não inicio a minha transformação na última hora, como é dito, e a maior parte dos seres que estarão aqui conseguiram iniciar e estão em progresso de melhoramento, né, dessa melhora, eu vou ter que, infelizmente, ir para outro lugar que comporte meus comportamentos, meus vícios, meus defeitos, meus desvios morais. Né? Então é necessária essa transformação. E onde fazer a reforma íntima? Dentro de nós. Dentro de nós. A reforma íntima não é feita no exterior, como eu já disse, né, como Emmanuel coloca, é dentro da nossa mente, é dentro de nós, é nos observando, é nos analisando. É fácil esse processo? Não, não é fácil. É difícil, é duro, é trabalhoso, traz dores. Porque quando você começa a se observar e você percebe que você é uma pessoa muito rancorosa ou que você é consumido pela inveja, às vezes sentimos até vergonha. Né? Ai, nossa, olha só. Daí começa, às vezes, a vir o sentimento de culpa. Mas isso não é normal. Não é normal, não digo isso. Mas não é salutar, não é produtivo nesse processo. Imaginemos o seguinte. Paulo, né, o irmão Paulo de Tarso, que fez lá, nós lemos a carta dele a Romanos falando sobre a reforma, né? Imaginem se ele, quando Saulo, que perseguiu, né, cristãos, que mandou assassinar outras pessoas, perseguiu o cristianismo por muito tempo, as ideias de Cristo. Imaginemos nós que se ele caísse no sentimento profundo de culpa, o que teria acontecido? Ele seria Paulo que nós conhecemos? Não. Porque ele ia ficar num sentimento de eu sou coitadinho, tadinho de mim, olha só. Não, ele não fez isso. Ele se recolheu, né, quando ele teve o impacto do encontro com Jesus. Ele, né, passa por tem um momento da cegueira. Depois ele se recolhe no deserto por 3 anos. 3 anos. Esse recolhimento foi o momento que ele olhou para dentro, que ele começa o processo da sua reforma íntima e que só vai concluir, podemos dizer assim, né, de uma certa forma que com certeza continuou, mas só vai ter um fechamento ali no seu desencarne. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Então ele faz toda a sua transformação, viu que estava navegando no rumo totalmente equivocado, errado, corrige a rota e segue em frente, se transformando, se renovando. Em várias passagens, já Paulo, encontramos ele discutindo com Tiago, ele ainda com algumas ideias equivocadas, e ele vai se burilando. Chega no final da sua encarnação, ele olha para trás e fala: bom, equivoquei, errei, mas acredito que cumpri minha missão. E ele cumpriu, foi recebido somente por Cristo, assim que ele desencarnou. Então, nós devemos tomar muita atenção, muito cuidado nesses processos de culpa, nesses processos que não vão nos levar a lugar nenhum. Vamos reconhecer nossos erros, nossos defeitos e seguir em frente. Quando fazer a reforma íntima? O momento é agora, é já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo.
Não podemos esperar mais. Não podemos. Não podemos. Por um fato, nós não sabemos o quanto nos resta ainda nesse planeta, nessa encarnação. Para vocês terem uma ideia, encarnar não é fácil. Nós temos um número muito maior de espíritos desencarnados do que encarnados no planeta Terra. Informação que Emmanuel nos traz. André Luiz. Temos mais seres desencarnados do que encarnados. Então a fila é grande para estarmos aqui. É uma oportunidade valiosíssima. Às vezes esperamos séculos, muitos anos, para ter a conjunção, o momento da encarnação com aqueles seres que precisávamos para resgatarmos situações longínquas. Aí quando estamos aqui, falhamos. Esquecemos de tudo. Os velhos vícios voltam. Aquele comportamento errático que falávamos, né? Não vou mais, caímos. Então o momento é agora, é já. Não vamos esperar mais. Muito importante isso. Como fazer a reforma íntima? No Livro dos Espíritos, questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Vamos ver a resposta? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Como nós conhecemos? Por meio da reforma íntima. A reforma íntima e o autoconhecimento. Por reforma íntima, devemos entender o processo de reformulação dos aspectos íntimos de nossa maneira de viver. É um trabalho de observação da vida interior, em que vasculhamos os pontos mais escondidos das nossas mentes, com o objetivo de localizar e remover os fatores negativos, tal qual o jardineiro que esmiuça o jardim procurando as ervas daninhas, a fim de arrancá-las. O processo de reformulação íntima é lento e penoso, pois a mente viciada nos pensamentos de baixo teor se recusa, muitas vezes, a aceitar a reforma. Entretanto, o esforço pessoal e a firme determinação de evoluir moralmente são fatores decisivos à concretização da mudança desejada. Para que se efetive a mudança que a reforma íntima requer, é preciso que se amplie as qualidades do ser, para que os aspectos negativos do caráter, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, possam ser combatidos de imediato. E nesse particular, o exercício do conhecimento de si mesmo nos abre a possibilidade de rever a cada dia o que fizemos. Nos dá a chance de passar em revista nossos atos e nos questionarmos se não faltamos a algum dever ou se alguém tem motivo para se queixar de nossos atos. Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, nos diz que aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. O espírito amigo ainda nos estimula a proceder a um exame sobre o que podemos ter feito contra as leis divinas, contra o próximo e contra nós mesmos. As respostas nos darão o descanso para a nossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, chave do progresso individual. O conhecimento de si mesmo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vou agora para o encerramento, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo muito importante, dizendo: iniciem agora
nesse momento, nesse instante, a sua transformação interior, a sua reforma, a sua renovação, para que juntos, todos nós, dentro desse processo, construamos um mundo melhor. Vamos para a nossa prece final. Então vamos nesse momento. Quem quiser, né, pode colocar um copo d'água, uma garrafinha de água, para que a espiritualidade possa magnetizar com fluidos positivos, bons. Então vamos nesse momento agradecer ao nosso Pai por mais um dia de vida, mais um dia aqui na Terra. Agradecer ao nosso pão, nosso alimento do dia a dia, aos recursos financeiros que nos provêem, que nos ajudam a estar aqui nesse planeta. Agradecer à família, os seres que estão ao nosso lado nessa jornada. Sejam aqueles que temos às vezes alguma pendência, alguma dificuldade no relacionamento, sejam aqueles que amamos profundamente. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelas dificuldades, sim, pois com elas que conseguimos crescer. São com as provas, são com as situações difíceis que nos ajudam a nos elevar. Muito obrigado. E vamos pedir aqui, Pai, em um só pensamento, que muita luz, muito amor possa cair em nossas cabeças nesse instante, em nossos lares. Sentindo então nesse momento todo esse calor dessa luz emanando a cada um de nós. Vamos juntos, irmãos e irmãs, pensarmos naquelas pessoas que sofrem todo tipo de situação difícil, de dor, seja financeira, seja do corpo físico, seja psicológica, espiritual. E que essa luz possa envolver esses irmãos e irmãs. E trazer um acalento, trazer um conforto em seus corações. E que essa luz possa também envolver todo o planeta Terra, trazendo paz, trazendo harmonia para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, desejo a todos vocês, do fundo do meu coração, uma ótima semana.